Quer o microfone? Vamos até. Nosso querido, vamos lá. Foge o prosseguir das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém. Quem leu 23? Você leu 23. Empresta para a nossa querida. Pode ler. E repele as questões insensatais e agudas, pois sabes que só enganarão contendas. 24. Alguém quer vir emprestar? 24. Olha, um homem, uma moça, agora um rapaz. Vamos lá. Quem leu 24? Você leu 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contendendo, e sim deve ser brando para não com todos, apto para instruir e paciente. Amém. O 25. Instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. E o 26 termina dizendo: e tornarão a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Oremos nesse momento para a gente começar, queridos. Pai, como é bom estar aqui na tua presença com esses jovens abençoados, Senhor, escolhidos por ti para fazer a diferença nessa terra. Senhor, que a partir de hoje muitos detalhes, muitas ações, muitas atitudes passem, Senhor, a ser melhores ainda, porque estão em tua direção. Cuide, Senhor, de cada um aqui presente, dos seus familiares, dos seus parentes e de todos, ó Senhor, que de alguma maneira estão ligados às pessoas aqui presentes. Faça de cada um deles, ó Senhor, o brilho teu por onde pisar, colocar a palma dos pés ou das mãos. Abençoa cada um, Senhor, com um brilho tão grande vindo de ti, que as pessoas percebam que esses jovens são diferentes. E que através, Senhor, dessas atitudes, outras pessoas possam, através do exemplo, vir a ti. Cuida de cada um de uma forma especial. Abençoa também, Senhor, os pastores desta igreja, que tem, Senhor, uma visão abençoada de cuidar destes jovens. Abençoa, multiplica a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu sou psicóloga há quase 17 anos, sou serva de Deus. E eu gosto muito de ministrar para jovens. Eu ministro muito para jovens. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava no programa Movimento Jovem da RIT, também participando ao vivo da programação da TV, do R.R. Soares, e depois vim para cá para também dar continuidade aqui na atividade dos jovens. É muito gostoso estar com vocês e poder fazer parte um pouquinho da vida de vocês, trazendo informações que possam ajudar vocês no dia a dia. Eu quero falar de várias coisas, porque como eu atendo muitos jovens há muitos anos, eu sei de muitas das aflições que os jovens carregam. E por isso eu escolhi esse texto, justamente porque nós sabemos o quanto vocês sofrem ataques, o quanto vocês sofrem uma série de coisas no dia a dia, muitas vezes o nervoso, o estresse, pelas próprias mudanças orgânicas que vocês têm, por conta dos hormônios, uma série de coisas, coração a mil, enfim, uma série de coisas acontecendo. Então eu preciso que vocês entendam um pouco do que acontece com vocês, para que vocês possam se proteger mais e mais, para que vocês possam se fortalecer. E uma das coisas que acontece muito com vocês é a questão da carência afetiva. Quer ver uma coisa? Quem aqui já namorou? Levanta a mão. Ok. Quem neste momento está namorando? Levanta a mão. Quem nunca namorou? Levanta a mão. Amém. Então todos vocês vão concordar comigo que as coisas relativas
coração não são tão simples. Principalmente quando a gente segue a Deus e a gente quer um propósito sério numa vida a dois, numa vida de namoro, né? Num propósito. Não é fácil, então a gente precisa entender como a gente pode fazer para realmente ter uma pessoa, sabe, segura do nosso lado, uma pessoa realmente que vá somar na nossa vida. A quantidade de jovens que eu recebo todas as semanas no consultório decepcionados com o namoro, ou decepcionados porque estão carentes, ou porque estão sozinhos, ou porque pensam de um jeito, a pessoa pensa muito diferente. Gente, é um drama afetivo constante. Então, eu vou começar falando disso porque eu sei que é uma das coisas que mais mexem com vocês, né? Claro que com todo ser humano, mas com o jovem que está começando a conhecer agora a vida afetiva, que às vezes olha, gosta de uma pessoa, a pessoa não corresponde, aí quando resolve corresponder, você já está gostando de outro, aí fica aquela situação, aquela confusão. Então, tudo isso a gente precisa entender. Primeiro, não está errado a gente gostar de uma pessoa. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, eu estou gostando de alguém, eu estou com medo, acho que é errado. Não, não é errado gostar. A questão é, a gente escolheu gostar da pessoa certa. Porque quando a gente não escolhe uma pessoa com características adequadas ao que a gente acredita, e nisso eu coloco a questão não só da religião ou ministerial, é da questão também dos comportamentos. Porque é um engano às vezes a gente achar que eu estudo lá na faculdade ou no colégio, tem uma pessoa que não é cristã, mas é legal. É um engano achar que aquela pessoa, por mais que seja legal, ela vai conseguir acreditar nos seus próprios conceitos. Porque de repente tem um conceito totalmente diferente. Ninguém aqui está dizendo que essa pessoa não possa encontrar Deus, encontrar Cristo, enfim, ser uma pessoa diferente no futuro. Mas o que a gente vê é que é muito complicado essa responsabilidade, às vezes, da gente gostar de uma pessoa e ter que mudar essa pessoa, sendo que quem muda é Deus. Né? Então a gente tem que já pensar nisso. É muito mais tranquilo como quando a gente está aqui hoje. A gente tem jovens, né, rapazes de um lado, jovens bonitos de um lado, moças, olhem para eles, porque eles são bonitos, olha só. Né? Tem alguns aqui solteiros que eu vi que levantaram a mão. Da mesma forma, nós temos moças aqui abençoadas, jovens, bonitas, rapazes, também tem que olhar para isso, né? Que misericórdia. Por quê? Brincadeiras à parte, quando a gente lida com um público que tem um perfil parecido com o nosso, já é mais fácil para se relacionar, certo? Uma segunda coisa, além do perfil, é a questão da nossa maturidade. Não é toda a idade que tem maturidade para namorar. Às vezes me perguntam, mas qual é a idade certa? Eu responderia qual é a maturidade certa. Tem meninos aqui, rapazes, às vezes com 17, 18 anos, que têm uma mentalidade, uma maturidade de 14. Não estou reclamando de vocês, tá, queridos? É uma suposição. Aqui nessa jurisdição não acontece isso, ok? É só na minha jurisdição lá. Da mesma forma, às vezes tem moças que são de uma idade cronológica, mas agem com uma idade muito menor ou maior do que a idade cronológica que tem. Então, essa questão da maturidade para um namoro, ela precisa estar presente. A pessoa precisa realmente estar disposta a querer. Então eu vejo, às vezes, rapazes de 15 anos que se sentem prontos para realmente ter alguém que começar a fazer um planejamento de vida. E vejo moças, às vezes, também com 15 anos, 16 anos, que têm uma maturidade, que a família é presente, que os pastores são presentes. Tudo isso precisa ser observado, precisa ser conversado. Assim como eu também vejo moças e rapazes de 20, 30, 40, 50 e outras idades que não se sentem prontos para namorar por conta de ter medo de se decepcionar, ou por não saber como se aproximar, ou de repente ficar meio confuso da forma como vai tentar se aproximar de uma pessoa. Tudo isso bate na cabeça. É claro que, como eu disse, a gente precisa saber qual é o perfil que a gente busca. E esse perfil, ele precisa estar próximo do nosso perfil, para poder dar certo. Se a gente quer ser feliz com alguém, essa pessoa ela tem que caminhar com a gente, ela precisa conhecer, ter coisas parecidas conosco, né? O tipo de perfil. Essa história de que os opostos se atraem. Não, os opostos brigam, arrumam confusão, tem ciúme, é diferente.
Porque relacionamento, se for muito oposto, gente, dificilmente dá certo. Tem muito conflito. É claro que se tiver uma característica ou outra diferente, mas se ache, né, se encontra aí uma harmonia, ok, mas não é sempre o que acontece. Né? Infelizmente, o que a gente vê de mais comum são os opostos trazendo muito conflito. Então, tudo isso acontecendo. Né? Então, existe o momento certo, a idade certa, a maturidade certa, o perfil certo. Claro que para a gente conseguir tudo isso, a gente tem que orar, a gente tem que pedir direcionamento de Deus, a gente precisa saber o que a gente quer e se a gente está pronto para isso. Só que aí entram algumas coisas do que a gente leu aqui, né, que são essas tentações, os desejos da mocidade. Aí vem muitas vezes, mas namorar sério, não, vamos ficar. É o tal termo, né, que cada hora muda esse termo, mas ainda é um termo forte que as pessoas têm utilizado. O que é o tal de ficar? Não quero namorar sério, então eu fico com uma pessoa, depois eu não quero me apegar, não quero me vincular, fico com outra e fico com outra, e o outro se apaixonou, mas só ia ficar, e o outro ficou com raiva porque o outro ficou... Enfim, é uma confusão afetiva completa. Uma coisa eu vou dizer para vocês, queridos, até para as pessoas que são do mundo, isso tem sido horrível. Imagina para a gente que tem uma visão cristã totalmente diferente. É muito difícil. Porque o coração da gente, a mente da gente não é assim. Vai lá, fica, beija e no outro dia não precisa querer mais. Não é assim que funciona. Sempre, em algum momento, essa pessoa vai criar um vínculo com alguém, não vai querer estar no mesmo movimento. E isso tem causado depressões graves para os jovens. Tem jovens que adoecem de tal maneira que precisam de medicamentos fortes para conseguir se recuperar. Por quê? É bobeira? É aquele, sabe, jovem que quer isso? Não. Se a gente gasta muita química no nosso cérebro chateado, e quando a gente está chateado, a gente gasta muita serotonina, que é uma química do humor, a gente gasta quando a gente fica chateado, fica triste, fica aborrecido, essa substância vai fazer falta e vai fazer com que a gente tenha uma mudança gigante de comportamento. Então parece muito simples o que as pessoas criam, mas efetivamente, gente, não é simples, traz doença emocional, traz problemas sérios. Então, qual é a melhor saída? A gente conseguir realmente planejar a nossa vida. Vocês são jovens, vocês estão numa etapa ótima de planejar o que vocês querem para a vida afetiva. O que eu quero quando chegar a hora certa? Qual é o perfil que eu quero quando chegar a hora certa? E o meu perfil profissional, o que eu vou querer quando chegar a hora certa? E de amigos, o que eu vou querer quando eu precisar ter os meus amigos? Porque é outra coisa complicada. Para os amigos caminharem juntos, eles também precisam ter uma mentalidade, precisam ter um conceito próximo de vocês. Porque senão é outro problema. O que eu tenho visto de amigo, infelizmente, fazendo o tal do amigo passar problemas, passar dificuldades, se envolver em confusão, é impressionante. Não precisa muito. A gente, há poucos dias, não foi muitos dias atrás, provavelmente vocês devem ter visto as notícias. Um menino de 10 anos convenceu um amigo de 11 a pular um muro, roubar um carro e sair dirigindo esse carro e foi morto pela polícia. Vocês viram essa notícia? Sim. Pois é. Era um amiguinho dele. Ele era amigo. Convenceu, ele já vinha de um histórico de pai que estava preso, mãe tinha acabado de sair da prisão, tinha todo um histórico familiar de presidiários. Esse outro menino nunca teve ninguém da família preso, nunca teve ninguém envolvido com crime, nada, mas ele era amiguinho de escola. Aí ele chegou para o amiguinho, não, a gente é amigo, você tem que ir comigo, você tem que ir comigo. O menino, com medo do amiguinho ir sozinho, foi com ele e acabou se envolvendo num tamanho de enrascada gigante por conta do, entre aspas, amiguinho. Quantas vezes a gente se mete em confusão que não era nossa por conta de amigos que não deveriam ser nossos amigos? Ninguém aqui está falando para a gente ser inimigo de ninguém, mas a gente tem que saber escolher o que é uma pessoa conhecida, uma pessoa que está próximo de uma pessoa amiga. Amigo, gente,
É algo muito sério. Para a gente fazer amizade assim tão fácil com qualquer pessoa, não é assim. Se a gente realmente, aqui, né, eu vejo, nós somos aqui servos de Deus, todos nós aqui, graças a Deus. Precisamos fazer a diferença. Aí você diz para mim, não, mas aquele meu amigo ou aquela minha amiga não conhece Deus, mas eu vou me aproximar para trazer para Deus. Amém, mas você é forte emocionalmente o suficiente para dizer não na hora que precisar dizer não? Porque senão não adianta. Porque se é para ir ajudar e você acabar se envolvendo numa confusão e perdendo sua salvação, então não adianta. A gente tem que saber ser firme naquilo que a gente quer. É claro que Deus nos usa para fazer a diferença e para trazer pessoas para o reino, isso é fato. Mas você está preparado o suficiente para dizer não para aquela pessoa que até então você acabou criando um vínculo de amizade? Relacionamento afetivo é a mesma coisa. Aí começa um relacionamento afetivo e quer namorar, etc. Mas a pessoa não está pronta, não está madura, enfim, tem todo esse processo. Aí daqui a pouco começa, como diz aqui, os desejos da mocidade gritarem, né? Porque nós somos tentados o tempo inteiro, gente. E é impressionante, aqueles que resistem, eles vencem em todas as áreas da vida, na área afetiva, na área profissional, na área social. Para aqueles que não conseguem resistir, acabam tendo tantos problemas que a vida, o curso da vida é completamente modificado. Um dia desses, estava conversando com uma jovem de 26 anos, 7 filhos. 7 filhos. Pensa que é uma pessoa jovem, não tem nem 30 anos, chorando porque tinha voltado para Cristo, não queria mais se envolver, a carência afetiva fazendo com que ela se envolvesse com as pessoas erradas. Boa parte dos filhos são de pais diferentes, a gente fica se perguntando, meu Deus, uma pessoa jovem dessa, que podia ter um curso completamente diferente de vida, mas foi se deixando abater pelos desejos da carne, foi mudando o curso da vida. Graças a Deus, acordou e agora está modificando. Mas quanto se perdeu no meio disso? Hein? É complicado, gente. A gente às vezes pensa, não, comigo nunca vai acontecer. Se a gente não estiver muito atento, é muito provável que tenha problemas. Porque vocês vão ser tentados. Isso é fato, é uma palavra. A gente sabe que vai ter adversidade, que vai ter luta, que vai ter guerra, a gente sabe. Mas a gente tem que o quê? Resistir, não é? Aos desejos da carne, resistir a tudo aquilo que de alguma forma te afronte espiritualmente. Aí a gente vê, né? Não, eu sou uma pessoa diferente, glória a Deus, eu estou aqui, eu sou purificado pelo Espírito, glória a Deus. Mas o que a gente está fazendo enquanto ninguém está olhando? Porque tem muita gente também, queridos, por conta de desejos, por conta de coisas confusas, por conta de uma série de coisas do mundo, que o mundo tenta mentir o tempo inteiro, né? Tentando fazer todo mundo ter um monte de atitudes erradas como se fossem as coisas mais normais do planeta. Mas ninguém conta nos bastidores o que acontece com quem cede para tantas coisas negativas, né? A gente que está do lado de cá e que vê a situação acontecer, que acompanha o dia a dia e há quase 17 anos do que acontece, isso ninguém conta. Ninguém conta o que acontece nos bastidores de quem fica cedendo por uma série de situações. Por isso que a gente tem que realmente se policiar. Para quem realmente tem um propósito na vida, a gente tem que saber primeiro dizer não, porque tem que dizer não. Não dizer sim para aquilo que tem que ser sim. Até a própria palavra de Deus diz isso, né? Sim, sim, não, não. Então, por exemplo, somos servos de Deus de verdade, mas o que nós estamos fazendo quando ninguém está olhando? Nós estamos respeitando as pessoas com as quais convivemos? Ou será que no meio de qualquer nervoso já sai batendo porta, batendo pé, xingando palavrão, mas quando chega alguém, um líder, um pastor, aí não, eu sou Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, mãe. Né? A gente pode não saber, mas Deus está vendo, gente. Deus está vendo o que a gente está fazendo. A gente está respeitando? Ou a gente fala palavrão? Contaminado pelas pessoas que às vezes convivem ao redor da gente. Teve um dia que uma pessoa disse assim para mim, mas fazer o quê? Escapou, porque fala palavrão o dia inteiro. E desculpa para tudo, a gente arruma, né? É impressionante. É impressionante como a